Arábia Saudita 1, Uruguai 1. Nesse momento, não há líderes, não há líder no grupo da Espanha e do Uruguai, certo? Mais um empate. Hoje teve Espanha e Cabo Verde, 0 a 0, aquele 0 a 0 histórico. Meu último vídeo foi sobre isso, meu primeiro, inclusive. Já esse, acabei de terminar, Uruguai 1, Arábia Saudita também 1, certo? Inclusive, curiosidade, antes de entrar mais a fundo nessa partida, hoje, até o momento, tiveram 3 partidas da Copa do Mundo. Espanha e Cabo Verde 0 a 0, Uruguai e Arábia Saudita 1 a 1, também empate, e Bélgica e Egito 1 a 1, né? Então, até o momento não tiveram vitórias, vamos ver se vai sair na partida de Irã versus Nova Zelândia. Eu creio que vai sair uma vitória do Irã, né? Vou assistir, se eu tiver com coragem, eu gravo um vídeo pra cá, porque já vai terminar meio tarde, mais de meia-noite. Enfim, vamos começar a falar um pouco sobre essa partida. Falar um pouco das escalações. A Arábia Saudita veio sem nenhuma novidade, basicamente, sem muitas novidades na escalação. Veio com o goleiro Al-Oussari, se eu não me... Ouais. Al-Ouais, de nome difícil, tive que anotar. Começou com ele titular. Vou falar bastante sobre ele nesse vídeo aqui, certo? Teve um Cano bem defensivo hoje, volante Cano, bem defensivo hoje, que ajudou bastante nessa linha defensiva da Arábia Saudita, que foi muito bem na partida. Eu diria que foi muito bem na partida. Em especial, o zagueiro Al-Amri, né? Foi muito bem também. Enfim. O Uruguai já veio com algumas diferenças, né? Primeiramente que vieram lesionados para essa partida o zagueiro Ronald Araújo e o Arrascaeta, que não foi cortado, foi mantido pelo Bielsa, né, para essa Copa do Mundo, na esperança de uma hipotética oitavas de final. Creio que vai acontecer, mas enfim. E também teve o parceiro de zaga do Araújo, né, que teoricamente é para ser a zaga titular, que é o José Maria Jiménez, do Atlético de Madrid. Também foi poupado, não sei se poupado, ou então não sei que foi reserva hoje, no jogo de hoje. Enfim, deixa eu melhorar um pouco a qualidade desse vídeo, que eu não tô gostando muito. Tá, aqui tá legal. Cara, Darwin Núñez também teve uma função hoje bem paradona lá na frente, cara. Não gostei da atuação do Darwin Núñez, vou comentar um pouco sobre isso também na parte de atuações, que vai ter um pouco no finalzinho desse vídeo já. Enfim, vistas as escalações, né? Mas um comentário também sobre o Darwin Núñez é que ele pouco participou do jogo. Só foi esperando bolas, também cruzamentos na área e pouco acertou. Também, tanto quanto ele pouco participou, ele pouco acertou também na partida. É por isso, inclusive, que saiu no intervalo, né? Se eu não me engano. Enfim, falar um pouco sobre uma análise tática, aqui uma análise cronológica dessa partida, certo? A gente vai começar um pouco já falando do primeiro tempo. O primeiro tempo começou bastante equilibrado. O Uruguai tentava um ataque aqui, outro ali. Da mesma forma, a Arábia Saudita, na maioria das vezes, articulando a jogada, não era nem contra-ataque. Mas começou assim o primeiro tempo. Depois, ali, a partir da metade do segundo tempo, do primeiro tempo ainda, o Uruguai começou a ser muito incisivo, atacando direto e obrigando muito o goleiro da Arábia Saudita, que é o Al-Owais, não posso esquecer esse nome, obrigou muito ele a participar, cara, desse jogo. Foi, para mim, o destaque da partida foi o Al-Owais, né? Que, repito, vou falar um pouco mais sobre ele na parte de destaques da partida. Enfim, forçou muito. E depois desse período muito incisivo do Uruguai, o jogo equilibrou de novo e é nesse momento que sai o gol da Arábia Saudita. Uma observação antes do gol, o zagueiro Al-Amri, em um cruzamento, um escanteio que teve para a Arábia Saudita, ele finalizou, foi direto para uma defesa absurda do Muslera. Muslera, inclusive, que eu
foi a única, se não a única, uma das únicas participações positivas dele no jogo de hoje. Né? Muslera, que eu carinhosamente apelidei em 2018, em um frango que ele tomou naquela Copa, de Muslera mão de mussarela. E hoje se repetiu. Né? No gol da Arábia Saudita, pouco depois desse lance que eu acabei de falar, um cruzamento de novo. Né? Essa partida teve muitos lances de bola aérea, bola parada. Creio que foi o principal ataque, estilo de ataque da partida de hoje, tanto do Uruguai quanto da Arábia Saudita. Né? Lance do gol, voltando, me perco muito. Mais um cruzamento, mais um escanteio na área. Veio, o jogador cabeceou, Muslera soltou a bola. Rebateu a bola para frente. O Alamri, que não é besta nem nada, só deu um toquinho, a bola passou. E gol, abre o placar da Arábia Saudita. Com isso ia se consolidando mais uma vez, né? Ia se consolidando porque em 2022 venceu a Argentina. Venceu a Argentina na partida de estreia e pelo que tudo indicava até o final do primeiro tempo ia acontecer de novo. O Uruguai não estava dando nenhum sinal de que ia dar uma melhora absurda. Não estava dando nenhum sinal assim. Mas isso aconteceu, né? Já agora falando do segundo tempo, ainda no primeiro tempo, algo que eu esqueci de falar, o Uruguai estava articulando muito bem suas jogadas. Estava iniciando bem suas jogadas, estava trocando passes muito bons. Inclusive, teve um lance de uma jogada muito bem articulada do Uruguai, que foi um lançamento para o Valverde lá na meia-direita, que era a posição que ele estava. Ele dominou, veio o passe com Bentancur, fez uma triangulação, jogou lá na frente no Varela, que é outro destaque, jogou muito bem, muito seguro hoje o Varela. O Varela tentou o cruzamento, o Maxi Araújo deu um toquezinho para o meio da área, finalização de primeira ali do Vinhas, defesaça do All-Olais, certo? Voltando, o Uruguai articulando muito bem, ao mesmo tempo que a Arábia Saudita estava se defendendo muito bem. Muitas vezes durante a partida, não só no primeiro tempo, a gente viu a Arábia Saudita fazendo uma linha de impedimento que deixava o Maxi Araújo, na maioria das vezes, completamente impedido. E isso impossibilitava muito o Uruguai de fazer ataques, por causa que não foi só uma ou duas vezes que isso aconteceu, foram várias, durante toda a partida. Então, muito bem a linha defensiva da Arábia Saudita hoje, apesar da péssima atuação de marcação do Abdulhamid, lateral direito, na minha opinião, na partida de hoje. Certo? Voltando aqui para o segundo tempo. No segundo tempo, eu disse que não havia expectativa do Uruguai mudar muito. E foi justamente o contrário disso. O Uruguai voltou um time completamente diferente no segundo tempo. Me impressionou. Ele começou já ainda antes de dar um minuto do segundo tempo, ainda nos 45 e 49, se não me engano, quando eu olhei o placar. Cara, teve uma jogada articulada que foi muito boa. E, cara, saída de bola. E o All-Wise, de novo, faz uma defesa espetacular. Né? Não resulta em gol, obviamente, por causa da ótima atuação do goleiro All-Wise. Repito, vou falar mais sobre ele. Não vai ser a única vez que eu vou falar sobre ele aqui. Né? Então, cara, o Uruguai voltou um time completamente diferente. Enquanto a Arábia Saudita também. A Arábia Saudita, que no primeiro tempo atuou bem, estava fazendo jogadas, estava encaixando contra-ataques, se comportou como um time completamente diferente no segundo tempo. Um time completamente defensivo. Em certo momento ali, quando havia cruzamento na área do Uruguai, tinha 6, 7 jogadores na linha defensiva. E, cara, não vi sentido. Não vi sentido. Mas fica nisso. O segundo tempo inteiro, quase inteiro, foi assim. Domínio completo do Uruguai, muito incisivo, muito, cara, ofensivo. E isso se intensificou ainda mais com a entrada do Canóbio, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre ele já já. Mas enfim, isso continua até que sai o gol do Uruguai. No perrengue sai o gol do Maxi Araújo, certo? Como que aconteceu? Foi um cruzamento na área, cabeceio. O cabeceio do Vinhas. O All-Wise, apesar da partida que para mim estava sendo praticamente perfeita nessa partida, ele solta a bola. Rebate nos pés do Max Araújo, que chega e finaliza no contrapé dele, cara. No contrapé dele. O Max Araújo estava sem ângulo e tentou fechar o único ângulozinho que o Max Araújo tinha para encaixar essa bola, e o Max chutou justamente no único ângulo que estava fechado antes e que ele abriu.
para tentar proteger essa finalização. Com isso, empate do Uruguai. O estádio vai uma loucura, delírio completo, né? Depois desse gol, a Arábia tentou voltar ainda para a partida, mas só por 5, no máximo 10 minutos. O Uruguai ainda dominava completamente, mesmo com a Arábia Saudita melhor do que estava antes, né? Então, o segundo tempo foi completo do Uruguai. O dono do jogo no segundo tempo foi o Uruguai. E essa falha não tirou o mérito do Al-Owais, que apareceu ainda mais 2 vezes nessa partida depois do gol. Mais 2 defesaças, que foi uma finalização de fora do Gart, que ia no cantinho. O Al-Owais se esticou todo, tocou, raspou nessa bola e a bola foi na trave. Nem pensei que ele tinha tocado nessa bola de tão milimétrica que foi essa defesa, né? E a outra foi já no finalzinho também da partida, finalização de fora. Quase desvia no zagueiro da Arábia Saudita, não desviou, e ele pegou no cantinho também, no lado agora esquerdo dele, e botou para escanteio. E, cara, ótima partida do Al-Owais. Falando agora um pouco sobre os destaques, não tem como não falar sobre ele, eu já falei durante o vídeo inteiro, vou complementar. Al-Owais foi simplesmente, para mim, o melhor jogador da partida, apesar do gol, da falha no gol. Foi o melhor jogador da partida. Sem ele, teria sido uns 4 ou 5-1 para o Uruguai. Se fosse qualquer outro goleiro ali, qualquer outro não, mas grande parte dos outros goleiros, qualquer outro ali teria tomado mais um gol, né? Então, salvou completamente a Arábia Saudita. Asteriscozinho dele. Mais um que eu quero botar esse asteriscozinho ali de destaque muito bom é o Al-Amri, o zagueiro que fez o gol. Foi muito bem defensivamente hoje. Muito bem. O melhor defensor para mim da Arábia Saudita, certo? Também tem o Cano, que eu comentei que ele estava numa função mais defensiva. Foi muito bem defensivamente. Ajudou muito a Arábia Saudita a manter a não tomar a virada, né? E tem também, cara, o Salem Al-Dawsari é o seguinte. No primeiro tempo eu gostei dele. Gostei dele. Tava bem, tava fazendo seus dribles, tava articulando bem as jogadas. Mas é aquilo. Quando a Arábia Saudita voltou para o segundo tempo completamente defensivo e um time completamente diferente, ele voltou diferente também. Sumiu da partida, cara. Não conseguia mais engatar um contra-ataque, nem um ataque, articular nada. Então, o Al-Dawsari fica o asterisco de destaque no primeiro tempo, certo? O Uruguai agora falando um pouco sobre algumas peças que para mim foram muito bem. O zagueiro Matias Oliveira foi muito bem defensivamente, cara. Ele e o Cáceres formaram uma boa dupla de zaga na partida de hoje, apesar de não serem os dois titulares, né, teoricamente. Mas foram bem, na minha opinião, né? Teve também a dupla de volantes, o Gart e Bentancur, cara, jogaram muito bem na minha opinião também, foram bem defensivamente, foram muito bem articulando as jogadas, né, que o Uruguai, como eu comentei, o Uruguai estava articulando muito bem, com a ajuda do Valverde também, que é outro destaque que eu coloquei aqui, tá? Canóbio e De La Cruz, como eu disse anteriormente, o Canóbio, os dois entraram, em especial o Canóbio, entraram e incendiaram o jogo, certo? O Canóbio, apesar de, mas ele ficou pedindo falta o tempo todo, ficou fazendo cera, mas essa foi a função dele, cara. Ele entrou justamente para fazer isso, para incendiar o jogo, para tentar na velocidade ganhar, meter uma bola na área, ou então finalizar de fora, que é o que ele faz de melhor, né? Apesar de errar a maioria, ele faz bastante isso. Enfim, gostei da entrada do Canóbio hoje, da mesma forma que eu gostei do De La Cruz também. Né? O De La Cruz para mim jogou muito bem hoje, quase não errou depois que entrou, né? Cara, tem agora 2 caras que eu quero colocar o asterisco também de destaque principal do Uruguai para mim, que foi o Maxi Araújo, o autor do gol do empate, foi muito bem ofensivo o tempo todo, fazendo aquela função de motorzinho que ele faz muito bem. Cara, foi uma ótima atuação do Maxi Araújo hoje. E também um asteriscozinho no Varela. O Varela, eu gostei muito da atuação do Varela hoje, eu estava observando, eu achei ele muito seguro, quase não perdeu duelos e estava participando bem do ataque, apesar de errar alguns cruzamentos. Mas eu gostei bastante dele, para mim foi um dos melhores ali do Uruguai. E analisar agora um pouquinho do contexto, cara, o grupo agora, como eu disse, não tem líder, né? O que impressiona, porque todo mundo achava que ao final dessa rodada ia estar Espanha e Uruguai empatados na liderança. Né? Talvez o que diferenciasse fosse o saldo de gol. E não é isso bem que está acontecendo, não foi isso que aconteceu. A Espanha empatou com Cabo Verde e a Arábia Saudita e o Uruguai também terminaram empatados, certo? Inclusive, agora só uma observaçãozinha, péssimo, não diria péssimo, vendo os times enfrentados. Mas não foi um bom começo
de Copa do Mundo para os sul-americanos, né? Infelizmente ou felizmente, amanhã isso muito provavelmente vai se encerrar. Eu diria que vai mudar isso, eu diria que a Argentina ganha da Argélia. Infelizmente, porque é a Argentina ganhando. Felizmente, porque o futebol sul-americano é muito subestimado, é muito desvalorizado. E essa vitória da Argentina, apesar de ser contra uma seleção considerada fraca, que tem bons jogadores sim, tá? A Argélia não é fraca, mas considerada fraca, daria um ânimozinho a mais para o futebol sul-americano, em especial para a Argentina do Lionel Messi, né? A última dança. Antes de me despedir, camisa do Maior do Maranhão aqui, Maior do interior do Maranhão, Imperatriz. Uma divulgaçãozinha, eu tenho uma conta que eu falo sobre Imperatriz, é Central do Imperatriz. Pode pesquisar em qualquer rede social que tem aí, menos aqui no YouTube. E é isso, Twitter, Instagram principalmente. Se quiser dar uma força lá, vai me ajudar bastante. Você pode até conhecer um pouco do Imperatriz, que é um time muito simpático, muito bom, que tá na Série D, vai jogar esse mata-mata. Assunto para outra hora. Para encerrar o vídeo, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até a próxima.